Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida, programa da Ebrave, já está aí há alguns anos no ar. Toda quarta-feira sobe no canal YouTube da Ebrave Tremembé a partir das 20 horas. Fica lá para você assistir quando puder e quantas vezes quiser. Peço sempre que você, gostando do assunto, coloca lá seu positivo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Isso nos ajuda bastante, né? E divulgue o trabalho. Às vezes é um assunto interessante, o assunto de hoje é um assunto que vai pegar um pouquinho na situação que nós estamos vivendo como país, mas não é bem isso que eu quero abordar. Mas, às vezes, é um assunto que fala bastante com a pessoa, como tivemos alguns assuntos aí em alguns quartas passados, que rendeu muito, né? Muita gente viu, muita gente comentou, muita gente repartiu o vídeo. Então depende muito de você espalhar, comunicar às pessoas e nos ajudar na divulgação. Quarta Convida tem a única razão de exaltar a pessoa do Cristo da cruz. Ele que é a razão, ele que é a vida, ele que é o tudo. O tema desse quarta de hoje é o homem-bomba, desespero. O homem-bomba, desespero. Todo mundo está sabendo dessa situação que aconteceu a semana passada com um cidadão que está sendo chamado aí de Tio França. Cidadão que, segundo o imperador Xandão, imperador do Brasil, mandatário maior do Brasil, que julga, que manda prender, que manda soltar, que é ameaçado, que é advogado de defesa, de acusação. Segundo ele, foi um atentado. Segundo ele, toda essa retórica ideológica, política podre que nós temos aí foi um atentado. Atentado com rojões, com produtos de festa junina, né? Fogos de artifício de festa junina. Mas o Xandão já disse que ele e a Polícia Federal dele, né? Que os atentados do dia 8 foram perigosos, aquelas velhinhas de 80 anos com Bíblia na mão, que perigo. Aqueles outros com bolinha de gude, olha, bolinha de gude é um perigo, eu não sabia que eu tinha tanto armamento em casa, eu tenho coleção de bolinha de gude, então corro o risco de ser preso com esse armamento perigoso que eu tenho, armamento bélico em casa, bolinha de gude, né? Então, nós ficamos aí estupefatos, um atentado. Quando eu ouvi a notícia, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Fazia lá uma semana que nós tivemos, esse sim, um atentado, um extermínio, né? Uma execução aqui, próximo de onde nós estamos, aqui na igreja, no aeroporto internacional de Guarulhos, Cumbica, onde aquele homem foi executado com um fuzil. Isso sim é um atentado, né? Fuzis de uso, não é nem da polícia militar, fuzis de uso de forças do exército, né? De artilharias. Então esse sim foi um atentado, inclusive morreu gente que não tinha nada a ver com a coisa, né? Mas esse coitado, esse homem aí que foi lá para chamar a atenção, esse tal de Tio França, Tio Fran, como alguns têm chamado. Não sei se você teve cuidado, eu tive cuidado um pouquinho de saber quem era esse homem. Esse homem estava passando um problema muito grave. Ele teve uma separação traumática, ele teve um divórcio, não queria, a mulher o abandonou. Eu não entrei em questões porque não dá nem para a gente saber, mas eu escutei entrevistas do irmão dele, de pessoas que eram cercadas, que cercavam ele, né? Faziam parte da vida, do dia a dia dele. E todas essas pessoas diziam, não, era um camarada tranquilo, um camarada indignado apenas. Então ele teve essa situação do divórcio, que trouxe uma particularidade para a vida dele, não soube negociar, não soube administrar esse negócio do divórcio. Depois ele foi também, pequeno comércio que ele tinha, era chaveiro, ele foi atingido por algumas chuvas, inundações que teve lá em Santa Catarina. Perdeu tudo que ele tinha, o pouquinho que ele tinha ele perdeu. Então é um homem que ficou desesperado, como muitos brasileiros ficaram também, com a volta de toda essa roubalheira no governo, esse desgoverno que está aí, que foi colocado, né, a força no poder. E ele ficou desesperado, ele dizia que ele queria eliminar tanto o ex-presidente Bolsonaro como o atual presidente Lula, ele queria eliminar. E ele queria matar Xandão segundo uma retórica da mulher dele, que até onde eu soube agora, ontem ou anteontem,
Parece que ela foi tocar fogo na casa dele. Você vê que ali o pessoal estava tudo desesperado, e é o tema que eu quero chegar. E ela foi tocar fogo, parece que ela saiu queimada e parece que está em estado grave, senão nessa altura até já não foi embora, né, que eu estou gravando esse programa. Mas o ponto que eu quero alcançar com você nesse Quarta Convida é o que leva uma pessoa a tomar uma atitude dessa. Morreu lá, fogo de artifício, ele descarregou. Eu fazia muito isso quando era moleque, né? Que não me ouça aí a molecada de hoje, mas eu comprava aquelas bombinhas, tinha uma que era mais gordinha, chamava morteiro. Eu desmanchava ela, tirava a pólvora, pegava uma pedra, colocava a pedra, subia no lugar alto, pegava um paralelepípedo e jogava, para dar aquele estralo, pô, parecia uma bomba. Eu lembro que uma vez metade da vizinhança saiu. Eu corri e me escondi, a rua fez um rombo desse tamanho no chão da casa da minha tia, né, que era lá que eu estava brincando. Então, brincadeira com fogos de artifício, com pólvora, nunca é bom. Você acaba se dando mal, principalmente se você não sabe trabalhar. Eu conheço muito, na minha época de infância, era comum ver uma criança que tinha perdido a visão, outros que tinham um pedaço do nariz faltando, orelha, por causa de rojão. Naquela época não tinha uma qualidade, então aqueles rojões, os caras soltavam aquele rojão, ele explodia. E depois foi melhorando. Eu lembro que uma fábrica da Fogos de Artifício, Caramuru, ela explodiu uma época, né? Numa cidade do interior aqui de São Paulo, que me fugiu na memória agora o nome da cidade, mas ela explodiu, foi um negócio terrível. Por quê? Porque você está mexendo com explosivos, ainda que de hobby, né? Fogos de artifício para Natal, para Ano Novo, para festas de aniversário, para comemoração de futebol, de basquete, de esportes. É perigoso, principalmente se você começar a manipular, desmanchar os fogos de artifício, como eu falei que hoje tem uma qualidade um pouquinho melhor, né, uma garantia um pouquinho melhor, mas você desmancha aquilo e você começa a mexer com pólvora, é perigoso, quem não sabe mexer. E esse homem, ele foi lá e acabou sendo vítima do próprio, se é que ele não quis se suicidar também, né, não dá para saber, mas isso foi tido como um atentado. Eu não levo para o lado do atentado, levo para o lado de uma tragédia particular. Teve gente xingando ele e tudo, eu não vou para esse lado, não sei o que estava passando com o cara. Olha quantas situações ruins esse cara estava atravessando, e aí que eu quero entrar. Desespero. Desespero leva as pessoas a fazer coisas absurdas. Foi o que levou esse camarada aí. Desespero levou muita gente a ficar na frente dos quartéis. Muitos não tinham nem ideia do que estava acontecendo, achavam que o país ia para o buraco e tal, né? Realmente, em algumas situações o país está ruim. Mas o desespero leva às vezes as pessoas a tomarem algumas atitudes drásticas. Foi do caso desse tio Fran aí. E daí para outras situações também. Alguns chegam a tirar a própria vida de outras maneiras, de outras formas. Alguns chegam a ter condutas erradas e, se não tiram a própria vida, são pessoas que representam perigo para outras, né? Então, eu queria meditar um pouquinho com você, porque a palavra de Deus, principalmente o Mestre, Cristo da cruz, que é a razão desse Quarta Convida, ele várias vezes advertiu com relação ao desespero, para tomar cuidado. Ele diz, não fiquem desesperados, não fiquem preocupados, desesperados com aquilo que vocês precisam. Precisam comer, precisam vestir, precisam do teto. Ele diz, basta o dia o seu próprio mal, né? Cada dia tem o seu próprio mal. Ele faz uma comparação, olhem para as aves não trabalham, não tecem, né? E ele, o Criador, o Eterno, cuida das aves. Olhem as flores do campo. E ele compara a beleza, a riqueza de Salomão, fala, nem Salomão, em toda a sua glória, se veste como essas flores do campo, não é verdade? As flores que hoje estão belas, bonitas, desabrocharam, amanhã secam e, se não servem para o fogo, viram palha e o vento leva embora. Então ele diz, cuidado, não se desespere. O salmista, muitas vezes, no momento de angústia, de aflição, ele entra por esse caminho. Ele diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na hora do desespero, de onde me vem o socorro? Então ele diz, socorro não vem do ser humano, socorro não vem da esfera terrena, socorro vem daquele que está acima dos montes. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que está acima de tudo e de todos. De lá me vem o socorro vem dele.
Então o salmista, em vários momentos, ele fala, Deus meu, as mesmas palavras que o Cristo usou na cruz, na hora da angústia, da dor, da crucificação. O salmista usa também, Deus meu, por que me desamparaste? No momento da angústia, né? No momento da dor, no momento da dificuldade, por que eu me sinto desamparado? Então isso nada mais é do que o desespero que leva as pessoas a coisas terríveis, a cometerem coisas terríveis. Então, meu amigo, você que está ouvindo esse Quarta Convida, não adianta ficar desesperado. A preocupação ela não te leva a nada, ela te leva a problemas desses como a gente está discutindo nesse Quarta Convida. Algumas gravações que eu tenho no meu canal YouTube particular, e deve ter também no Quarta Convida, ou no Papo de Sábado, que é também um programa que tem da Ibrave. Se você entrar lá nas playlists do canal YouTube da Ibrave, você vai ver lá que tem os Papo de Sábado, que foi um negócio que eu comecei a gravar na época da pandemia. Começou assim despretensiosamente, gravava um bate-papo de 2 minutos e tal, e jogava lá o sábado à noitinha pro pessoal. Isso pegou muito, durou muito tempo. Depois, como nós tivemos o Quarta Convida, eu fui abortando esses outros projetos aí para não ficar muita coisa, né? Mas se você entrar lá, você vai ver que eu comento alguma coisa sobre desespero, sobre solidão, comento sobre solidão. Inclusive foi um papo de sábado que teve muita visitação, teve muita procura no meu particular, gente comentando que é um problema das pessoas, a solidão leva ao desespero. E em várias oportunidades eu coloquei que é aí que você tem que entrar com o desafio de descansar no Criador, no Eterno. Descansar no Deus da tua vida, descansar no Cristo da tua vida. Se você não ainda conhece Ele, se você não entregou a sua vida ainda a Ele, é o momento de descansar. Não significa que isso é um passe de mágica, não, porque às vezes você vai lutar contra situações do seu dia a dia, às vezes você vai precisar de um medicamento, né, para que o medicamento ajude você no teu dia a dia. Você vai precisar de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, você vai precisar de um acompanhamento pastoral, que não é uma oração que vai resolver, não são 2 orações, não é um culto de libertação que vai resolver, um acompanhamento, um bate-papo, um desafogo que você vai dar, né? Você vai desafogando as coisas que estão ali te sufocando, para que isso não se torne algo que possa trazer um prejuízo muito grande para a tua vida, como essas tragédias que eu estou citando aí, e essa em particular desse homem aí. O que levou ele a isso? Desespero. Então, confiar em Deus significa que você não pode ficar desesperado. Confiar em Deus significa descansar em Deus. E é um desafio, não é fácil. Quem fala para você que é fácil é mentiroso. Não é fácil. Repito, às vezes é um processo, às vezes é uma cura que vai demorar várias sessões de conversa com o seu pastor, com o seu médico, com o seu psicólogo, com um amigo seu, etc. Né? É uma coisa que vai levar muito tempo, e que você não pode ter pressa também. Na verdade, na cura, na situação adversa, você não pode ter pressa. Você tem que ter a ideia de que você precisa de tempo e dar tempo a Deus para que Deus possa ir curando as coisas da sua vida. Eu, quando era molecão, sempre estava machucado, joelho sempre estourado. Aquele mercúrio, aquela mertiolate, aquele mercúrio, aquele negócio vermelhão, tinha um lá que ardia pra caramba. Meu joelho estava sempre assim estourado. E às vezes ficava até aquela carne viva, né? E a gente não tampava. O pessoal falava, não tampa não. Deixa aí aberto que é para curar mais rápido. E às vezes a gente queria que aquilo fosse ficar cicatrizado rápido. E demorava, às vezes, semana, né? 2, 3 tal, para ir cicatrizando, fazer aquela casquinha. E às vezes quando estava a casquinha, batia. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Batia e saía tudo de novo aquilo ali. E demorava, né? Para curar aquele machucado, aquele ferimento. A nossa área psicológica, a nossa área emocional, ela é assim também. Às vezes demora, a cicatrização ela demora, não é fácil. Situações que a gente passa na nossa vida, elas demoram para serem curadas, não é fácil. A gente fala, tem que esquecer, não. Cada um tem seu planejamento emocional. Cada um sabe administrar o seu problema emocional e vai trabalhar isso de acordo com aquilo, com as ferramentas que tem. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos amizades, né? Nós temos psicólogos que são cristãos, que são amigos,
Nós temos pastores que são conselheiros, bons conselheiros, que ouvem bastante e que sabem aconselhar no momento certo. Então, o que levou o homem bomba a cometer aquela tragédia? Coitado, foi vítima do seu próprio desespero. Então, não seja vítima do seu desespero. Procure ajuda antes que seja tarde demais. Antes que os problemas venham explodir em cima de você e levem até mesmo ponto trágico de carregar a sua própria vida. Descanse em Deus. É um desafio. Não é fácil, mas procure descansar no Criador dos céus e da terra, no seu Criador. Jesus abençoe a tua vida, obrigado por nos acompanhar. Repito, divulgue, se você gostou, coloca lá o joinha, o positivo, e nos ajude a esse trabalho continuar, permanecer no ar, abençoando vidas por bastante tempo ainda. Um abraço, Jesus guarde a tua vida, guarde a tua casa, guarde o teu trabalho, assim é a minha oração de despedida, e até quarta que vem, no nosso Quarta Convida.